Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Nós estamos finalizando nessa nossa aula de hoje o segundo trimestre de 2019. E é com grande satisfação que eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está conosco aqui na Academia de Pregadores, que já é o nosso aluno. A você que não é o nosso aluno, as nossas aulas de escola dominical são gratuitas. E a você que não é o nosso aluno, procure fazer a inscrição lá no site da Academia de Pregadores. Na nossa aula, durante as nossas aulas, você vai ver o endereço, como fazer a inscrição. A Academia de Pregadores tem um curso para te ajudar a crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento diante de Deus. A Academia de Pregadores tem um curso para ajudar você na sua vida ministerial. A Academia de Pregadores é uma instituição realmente levantada por Deus e a gente sabe das dificuldades de tempo para as pessoas estudarem hoje. E a Academia de Pregadores tem uma proposta muito interessante e muito oportuna para que você possa estudar a palavra de Deus com qualidade, para que você possa estudar a palavra de Deus com mestres, com homens de Deus que realmente têm se esforçado para transmitir o conhecimento bíblico-teológico fundamentado na palavra de Deus, o conhecimento bíblico-teológico genuíno. Então, a você que ainda não é o nosso aluno na Academia de Pregadores, faça lá a sua inscrição, venha fazer parte deste grande grupo de alunos que está espalhado por mais de 40 países, que está espalhado em todos os estados da nossa Federação Brasileira. E na Academia de Pregadores você tem um grande valor e uma grande importância para nós. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, que participou conosco de todas as aulas durante todo este trimestre, que assistiu a nossa aula. Na semana que vem iniciaremos um novo trimestre e continuaremos aqui até o arrebatamento da igreja, porque a Academia de Pregadores existe por tua causa. Você que quer estudar a palavra de Deus e quer realmente conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada, quer ter um conhecimento teológico mais científico, mais apurado, nós estamos aqui para promover o reino de Deus através do ensino teológico e da preparação de líderes para a glória do nome de Jesus. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 13, do dia 30 de junho de 2019. A lição que tem como título o sacerdócio celestial. Desde a primeira lição do trimestre, nós estamos estudando sobre o tabernáculo. Já falamos, demos uma visão geral sobre o tabernáculo, falamos sobre o portão do tabernáculo apontando para Cristo, sobre o altar de holocausto, o lugar onde a carne morre, o lugar onde nós experimentamos o poder do sangue derramado, o sangue do Cordeiro derramado, o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado pelos nossos pecados. Falamos da pia de bronze, o lugar onde somos purificados. Falamos do lugar santo, com as suas 5 colunas que representam os 5 ministérios da igreja, que são os responsáveis por guardar, preservar as verdades de Deus. Falamos do candelabro de ouro, que é onde recebemos iluminação, onde recebemos revelação. Falamos da mesa dos pães da proposição, onde somos satisfeitos, onde Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Falamos do altar de incenso, onde Cristo é a nossa intercessão, onde nós adoramos a Deus, onde buscamos a sua presença. Falamos do Santo dos Santos, onde o ministério de Cristo é a plenitude que promove a presença de Deus sobre a nossa vida, porque a entrada do Santo dos Santos tinha as 4 colunas, e ali nós temos mais uma vez a representação das 4 cores, do branco, do azul, do púrpura e carmesim, e isto aponta para o ministério de Cristo descrito pelos 4 evangelistas, né? No branco, Jesus Cristo é o homem perfeito, descrito pelo evangelista Lucas. No azul, Jesus Cristo é divino, descrito pelo evangelista João. Na púrpura, Jesus é rei, descrito pelo evangelista Mateus. E no carmesim, Jesus é o servo, o cordeiro que derramou o seu sangue, né? Descrito pelo evangelista Marcos. E esta plenitude do ministério de Cristo
nos introduz no lugar da presença de Deus, onde está a Arca da Aliança, onde a glória de Deus se manifesta, onde a Arca da Aliança é revestida de ouro por dentro e por fora, apontando para as duas naturezas de Cristo, o homem e Deus habitando em uma só pessoa, apontando também para o homem revestido da glória de Deus por dentro e por fora, onde temos o propiciatório, aquilo que faz tornar favorável, aquela tampa da arca que era de ouro maciço, que aponta para a divindade de Cristo, porque Cristo tornou favorável a nós a graça de Deus, o favor de Deus foi nos proporcionado por causa da vida de Cristo, e somente Deus pode propiciar o favor de Deus para a humanidade. Então o propiciatório de ouro maciço aponta para Cristo, os querubins que tipificam a ira de Deus, mas quando o sangue do cordeiro era derramado sobre os querubins, a ira de Deus então era aplacada e o favor de Deus chega à humanidade. A Arca da Aliança com o vaso de ouro com um pouco de maná, que fala da provisão diária de Deus para o seu povo. A Arca da Aliança com as tábuas da lei, que fala da vontade de Deus para os seus filhos, a vontade de Deus expressa, prescrita por Deus para os seus filhos, e a Arca da Aliança com a vara de Arão florescida, que fala de Jesus Cristo como aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou, e fala também de um ministério frutífero, que é uma proposta de Deus para a sua igreja. Jesus falou com os seus discípulos: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então fizemos todo este percurso, falamos do tabernáculo, da cerca do tabernáculo, que separava o tabernáculo no meio do acampamento, do arraial de Israel. Falamos das 60 colunas, que era de madeira de acácia, que tinha um topo de prata, uma base de bronze, que estava presa ao chão com uma corda de pelo de cabras, que ficava fixada numa estaca de bronze, metade para dentro e metade para fora da terra. Mostramos que só nessas estacas nós temos uma representação da plenitude de Cristo. Na madeira de acácia, ele é o homem incorruptível, no topo de prata é aquele que nos redime, na base de bronze, aquele que sofreu por nós, na corda de pelo de cabras, aquele que se fez pecado por nós, na estaca de bronze fincada metade para dentro da terra, ele é homem, metade para fora ele é Deus, metade para dentro da terra ele é aquele que morreu, metade para fora ele é aquele que ressuscitou. Falamos das 60 estacas, o número 6 na numerologia bíblica é o número do homem, o número 10 é o número das responsabilidades, então são 60 estacas, e isso indica que onde nós falhamos, Jesus cumpriu a nossa responsabilidade. Falamos da cerca de linho, falamos da cobertura da tenda da congregação, com as suas quatro coberturas que haviam, né? Pele de texugos e de animais marinhos, pele de carneiro tingida de vermelho, pelo de cabra sem nenhum tingimento, e falamos também do tecido de linho puro com os querubins que eram bordados à mão, que falam desta autoridade, porque os querubins assistem diante do trono de Deus, então fala da autoridade, do poderio. Falamos da cortina do lugar santo e da cortina do santo dos santos. Então tivemos aqui nesse trimestre toda uma representatividade do tabernáculo. Falamos também que o trajeto que o sacerdote fazia no tabernáculo e que o sumo sacerdote fazia, fala da nossa adoração a Deus. Entrar pelo portão é entrar pelo caminho, passar pelo altar de holocausto é o lugar onde a carne morre, passar pela pia de bronze é o lugar onde somos purificados, né? E falamos que isto também aponta para o nosso culto. Isto aponta para o nosso culto. O verdadeiro culto nós prestamos a Deus quando a carne é morta, quando somos purificados pela palavra. O verdadeiro culto nós apresentamos a Deus quando recebemos uma verdadeira revelação de quem Ele é. Apresentamos a Deus o verdadeiro culto quando estamos satisfeitos na mesa dos pães, da proposição, quando oramos e nos entregamos, quando consagramos a nossa vida a Deus, representada pelo altar de incenso, e o verdadeiro culto deve ser o momento de envolvimento
com a presença de Deus, com a glória de Deus que estava no Santo dos Santos. Chegamos, então, ao final do nosso trimestre. E nessa lição nós vamos falar sobre o sacerdócio celestial. Falamos na lição passada sobre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, mostrando que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior. Mas todas as coisas do tabernáculo que Deus decretou, que Deus instituiu, apontam para um tabernáculo celestial. E todas as ações sacerdotais e sumos sacerdotais apontam para um sacerdócio celestial. Vamos então ao texto áureo da nossa lição. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Verdade prática. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, falamos disso na aula passada, sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Garantiu-nos no Calvário a oferta e o ofertante. Repetindo o que falamos na aula passada, lá no tabernáculo nós tínhamos uma oferta inocente e um ofertante culpado. Em Cristo nós temos um ofertante inocente e uma oferta também inocente. É o sacrifício perfeito que no Calvário nos garantiu uma salvação eficaz. Ela é eficaz porque ela nos projeta para a presença de Deus, mas ela é eficaz porque ela produz cidadania. Ela é eficaz porque ela traz o reino de Deus para a terra. Ela faz com que o reino de Deus já seja uma realidade entre nós. E ela é eterna porque ela foi realizada por um sacerdote eterno. Ponto central da nossa lição. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Como todas as coisas que ele fez foram perfeitas, ele é também o sumo sacerdote perfeito. Objetivo geral da nossa lição, conscientizar de que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Este é o objetivo geral. Objetivo específico, cada um ligado a um ponto da lição. Primeiro, ligado ao primeiro ponto, expor que o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Segundo, ligado ao segundo ponto da lição, explicar o sacerdócio universal da igreja. E o terceiro, afirmar o maior e mais perfeito tabernáculo. Leitura bíblica em classe. Está em Hebreus capítulo 9, versículos 1 ao 15, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 4. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus.
E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição é falar sobre o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Primeiro parágrafo, Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. Pastor Elianai Cabral nos coloca aqui, na nova aliança, Cristo é o único mediador entre nós e o Pai Celeste. Nós sabemos que, como já afirmamos aqui, o sumo sacerdote, além de ser da tribo de Levi, ele tinha que ser descendência direta de Arão. Então, quando um morria, outro assumia o seu lugar. Mas no caso do Novo Testamento, desta nova aliança, Cristo é o único mediador. É o único mediador. Nós falamos também, lá nas nossas primeiras aulas, que no tabernáculo, o ofertante tinha acesso ao pátio externo do tabernáculo. Ele podia chegar ali próximo ao altar de holocaustos, até a pia de bronze, mas ele não podia entrar na tenda da congregação. No lugar santo ele não podia entrar. Então, no lugar santo ele era representado pelo sacerdote. E no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote entrava, e uma vez por ano. Mas Cristo é esse único sacerdote que é mediador entre nós e o Pai. Ele não intercedeu no Santo dos Santos, mas ele intercedeu nos céus. Ele não ofereceu sacrifício por si porque não tinha pecados, mas ele ofereceu a si mesmo. Então ele é o único mediador entre nós e o Pai. Não há outro. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. João disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Segundo ponto, o sacerdócio coletivo dos cristãos. Segundo o ensino do Novo Testamento, a partir de Mateus capítulo 16, segundo esse ensino do Novo Testamento, todo crente, sem distinção, faz parte do sacerdócio real. Quando Jesus Cristo disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, nas tuas mãos ponho a chave do reino dos céus, Jesus estava mostrando para Pedro que ele iria administrar o reino, ou gerenciar o reino dos céus na terra. E ao dar a Pedro esta autoridade, e o próprio Pedro vai escrever dizendo que nós somos pedras vivas, que estamos edificados sobre a pedra que é Cristo. Então, todos nós como crentes, Apocalipse diz que ele nos fez príncipes e sacerdotes para interceder, para nos apresentar diante dele em favor dos pecadores. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu. Como falamos aqui, ele intercede por nós diante do Pai. Ele intercede por nós diante do Pai. E o escritor aos Hebreus diz o seguinte, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra da majestade, ministro no santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não um homem. Então, Jesus Cristo é o nosso sacerdote. Ele não entrou no Santo dos Santos, mas ele entrou diante do próprio Deus para oficiar nos céus em favor do seu povo, em favor de toda a humanidade. Segundo ponto da nossa lição, o sacerdócio universal da igreja. Primeiro parágrafo, uma doutrina fundamentada na pedra que é Cristo. É o texto que nós citamos agora há pouco e nós podemos então afirmar que é o sacerdócio universal dos crentes. Podemos afirmar o sacerdócio universal dos crentes em primeiro lugar, de maneira
afirmar o sacerdócio universal dos crentes, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra que é Cristo, o nosso sumo sacerdote. A Reforma Protestante falou muito sobre isso aqui, não é? Na Reforma Protestante, estava fundamentada nisto aqui também, no sacerdócio universal. Temos os 5 solas da Reforma, sola gratia, sola Christus, sola Scriptura, sola Fides e sola Deo Gloria, e temos a fundamentação da Reforma Protestante no sacerdócio universal. A salvação só pela graça, pela fé, através de Cristo, o poder das Escrituras sobre a igreja, né? A Escritura como uma autoridade maior do que a tradição, e a Deus toda a glória. E o sacerdócio universal. E é interessante que, quando eu fazia pós-graduação, eu fiz em teologia sistemática, eu li alguns escritos de Lutero, e nessas narrativas dos escritos de Lutero, Lutero chegou para um clérigo e disse que era preciso traduzir a Bíblia na linguagem do povo para que todos tivessem acesso à Bíblia. E o clérigo, então, questionou Lutero dizendo o seguinte: então você daqui uns dias vai falar que Deus pode falar com qualquer pessoa? E a resposta de Lutero foi a seguinte: talvez qualquer pessoa esteja mais pronto para ouvir a voz de Deus do que a cúpula, do que você que é um clérigo da igreja. Então Lutero falava sobre esse sacerdócio universal e ele é verdadeiro. Todos nós precisamos entender essa nossa responsabilidade diante de Deus por interceder pelas pessoas, por pregar o evangelho, apresentar Deus às pessoas e apresentar as pessoas a Deus. Segundo parágrafo deste segundo ponto, distinguindo a pedra que é Cristo e as pedras vivas que são os crentes, não é? A palavra de Deus vai nos dizer na primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo 4, Pedro vai falar que se Cristo é a pedra principal de esquina, os crentes são as pedras vivas constituídas neste grande edifício. As palavras de Pedro vão nos indicar isso aqui. Somos pedras vivas, edificados no edifício que é Cristo Jesus. Cada um de nós como pedras vivas, que dependemos, sem dúvida nenhuma, da pedra principal, da pedra de esquina, que é o próprio Cristo. E o terceiro ponto da nossa lição, o maior e mais perfeito tabernáculo. O maior e mais perfeito tabernáculo. No primeiro parágrafo, o pastor Elianai Cabral vai falar sobre o santuário terrestre, e ele vai mostrar que nesse santuário terrestre, nesse tabernáculo, as atividades litúrgicas eram executadas em 3 lugares. No pátio, haviam essas atividades litúrgicas em 3 lugares. Então, no pátio, que é chamado de o átrio, no lugar santo e no lugar santíssimo. O pátio era descoberto, mas o lugar santo e o lugar santíssimo era coberto, e essas mobílias do tabernáculo, constituída do castiçal, da mesa dos pães da preposição, do altar de incenso, da arca da aliança, o altar de holocaustos e a pia de bronze, todas estas coisas eram imagens de uma relação especial com o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Como nós falamos desde o início do trimestre, tudo isto apontava para o próprio ministério de Cristo, onde todas essas coisas se planificaram, se tornaram verdadeiras e se tornaram realmente uma realidade daquilo que era o desejo de Deus, da perfeição de todo esse ofício sacerdotal. O segundo parágrafo vai falar sobre o santuário celestial, e o pastor comentarista coloca que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, então próprio Deus rasgou esse véu. Jesus garantiu-nos esta bênção de nós entrarmos no santuário celestial, porque quando ele bradou na cruz, está consumado, o véu do templo se rasgou, e era justamente a hora em que o sacerdote estava oferecendo o sacrifício,
Eu digo que eu fico imaginando o sacerdote oferecendo sacrifício, de repente ele ouve um barulho muito grande, porque com certeza houve um barulho do véu se rasgando, ele ouve um barulho muito grande e Deus estava dizendo para o sacerdote que ele estava oferecendo o sacrifício. Não é preciso mais oferecer este sacrifício, porque o verdadeiro sacrifício, que é o meu filho, já está sendo oferecido lá no Calvário. E o véu do templo então se rasga para nos dar acesso diretamente ao santuário celestial. Então nós temos liberdade de entrar nesse santuário com plena certeza de que Cristo já promoveu essa redenção em nosso favor. E o terceiro parágrafo, o sacrifício perfeito de Cristo. O sacrifício de Cristo é perfeito e a palavra de Deus mostra que o sacrifício de Jesus foi suficiente e eterno. O escritor aos Hebreus vai nos dizer que ele, de uma vez por todas, ofereceu esse sacrifício e nenhum outro sacrifício mais precisa ser feito, porque o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. O que nós precisamos é entender esse sacrifício, nos submeter a ele, nos entregar a ele e crer que Jesus Cristo é realmente o nosso mediador no sacerdócio, com um sacerdócio celestial. Muito bem, meus queridos, chegamos então ao final do nosso trimestre, tratamos sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, e percebemos a grande preciosidade que nós temos no tabernáculo. É lógico que nós temos diversas outras coisas que nós podemos estudar e aprofundar nesse estudo, que nesse tempo e espaço da revista de escola dominical não puderam ser tratadas. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Elienay Cabral, como eu disse aqui na primeira aula, um servo de Deus, um referencial bíblico, teológico para a nossa geração, um referencial da Igreja Assembleia de Deus nesse país, um veterano, um ensinador veterano da palavra de Deus, não é? Membro da mesa diretora da CGEDB, um escritor de várias obras publicadas pela CPAD, e nós temos a grata satisfação, a honra de ter o pastor Elienay Cabral como um dos professores da Academia de Pregadores. Então você que é o nosso aluno pode participar de cursos gravados com o pastor Elienay Cabral. Você que não é aluno, matricule-se na Academia de Pregadores. Pastor Elienay Cabral é um homem de Deus e nós louvamos a Deus pela vida deste grande servo do Senhor e pelos ensinos que ele nos transmitiu através do comentário dessa revista de escola dominical desse segundo trimestre de 2019. Nós louvamos a Deus por tão preciosos ensinamentos para a nossa vida. E o nosso desejo é que esse trimestre tenha sido transformador para a tua vida. Pesquise e aprofunde nas vestes sacerdotais que foram tratadas de forma muito rápida, os próprios sacrifícios levíticos que foram tratados também de forma muito rápida, e o tabernáculo como um todo, que tem diversos ensinamentos para a nossa vida. A minha sugestão é que você aprenda mais sobre isso, pesquise mais sobre isso e aprofunde neste conhecimento do tabernáculo, que é para mim uma das coisas mais magníficas da Bíblia, do Antigo Testamento, e que traz grandes ensinamentos sobre Cristo para a nossa vida. Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, que o Senhor prospere a tua família. Muito obrigado pela sua presença conosco nas nossas aulas da Escola Bíblica de Escola Dominical. E no trimestre que vem nós estaremos aqui novamente para estudarmos juntos a palavra de Deus, para crescermos em graça, em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Que o Senhor abençoe a tua casa, proteja a tua vida e semana que vem estamos de volta com um novo trimestre para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva, em nome de Jesus.